are you ready to start your second class? Then come with me. Venha comigo. Durante esta unidade, analisamos o diálogo entre Michael e James, no qual precisavam agendar uma conferência. Você já precisou marcar alguma reunião antes? Neste vídeo, faremos uma análise mais aprofundada desse diálogo, entendendo a estrutura e o significado de cada palavra. Nesta primeira parte, vamos começar com os verbos. O primeiro verbo da nossa lista é o need. Need significa precisar ou necessitar. Vamos pensar aqui em alguns exemplos. I need to go. Eu preciso ir. I need to send an email. Eu preciso enviar um e-mail. I need to talk to you. Eu preciso falar com você. E assim por diante. Lembre-se que o need sempre vai precisar de um to depois. Need to. E em seguida vem outro verbo. Então, I need to go. I need to talk. I need to... Seja lá qual for o outro verbo. O segundo verbo é o schedule. Prestando atenção aqui na pronúncia, tá? No inglês americano se fala schedule, porém no inglês britânico se fala schedule. Schedule. Todas as duas pronúncias estão corretas, só vai depender do país que você estiver. O schedule é usado para agendamentos, então schedule pode ser tanto um substantivo, ou seja, um agendamento, quanto um verbo também, agendar, schedule. No diálogo, lembra que esse diálogo é entre o James e o Michael, e eles estão justamente conversando sobre agendamento de uma reunião. Então um deles pergunta para o outro, I need to schedule a meeting with you. Eu preciso agendar uma reunião com você. Qual horário que eu posso fazer? Se eles começam a discutir isso. I need to schedule. Então é assim que ele fala no diálogo. I need to schedule. Ou seja, eu preciso agendar. I need to schedule a meeting with you. Preciso agendar uma reunião com você. Ok? Então lembra sempre, schedule para agendamentos. O próximo verbo é o can. Can significa poder, no sentido de conseguir fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso dizer I can swim, ou seja, eu sei nadar, ou eu posso nadar. Vamos ver outros exemplos usando can. I can speak Japanese, eu sei falar japonês. I can speak German, eu sei falar alemão, e assim por diante. Pode ser outras coisas também, como por exemplo, I can type very fast, eu sei digitar muito rápido. O can também pode ser usado, além de habilidades, o can também pode ser usado para permissões. Por exemplo, can I talk to you? Posso falar com você? Can I come in? Posso entrar? E assim por diante. Então lembra aí bem do can. O can pode ser usado para habilidades, no sentido de saber ou poder, e também pode ser usado para permissões, né? Can I do that? Can I do this? Posso fazer isto? Posso fazer aquilo? O próximo verbo é o spell. Spell significa soletrar, e a gente sempre usa ele quando precisamos saber como algo é soletrado. Por exemplo, can you spell it, please? Você pode soletrar, por favor? Spell. Ou então, how do you spell it? Como você soletra? Como você soletra tal palavra? Vamos pensar aqui no exemplo mais específico. How do you spell the word house? Como você soletra a palavra casa? E aí você vai dar a resposta. H-O-U-S-E. Então lembra sempre, spell quer dizer soletrar. O próximo verbo é o work. Work significa trabalhar. Ok? Então, por exemplo, a gente pode perguntar, where do you work? Aonde você trabalha? When do you need to work? Quando você precisa trabalhar? Né? Work, trabalhar. O próximo verbo é o make, que significa fazer, e em seguida a gente vai ter o do, que também significa fazer. Cuidado aí com esses dois, porque o make significa fazer no sentido de produzir algo, fabricar. Então, por exemplo, eu posso falar I want to make a cake. Eu quero fazer um bolo. Então eu vou usar make a cake, fazer um bolo, porque é no sentido de realmente colocar a mão na massa e fazer, e fabricar, make a cake. Já o do é o fazer no sentido de outras coisas. Por exemplo, I have some tasks to do. Eu tenho algumas atividades para fazer, algumas tarefas para fazer, certo? E o do também é usado para fazer perguntas. Nesse caso, ele é verbo auxiliar e não tem tradução para o inglês. Por exemplo, do you want to stay here? Você quer ficar aqui? Aquele do lá não tem tradução. Ele é apenas usado para indicar que é uma pergunta, mas sempre tem que ter o do lá na frente da pergunta. Do you want to talk to the manager? Você quer falar com o gerente? Do. Certo? Então lembrando aí, o do como verbo auxiliar apenas no início de perguntas. O do pode ser usado como um verbo indicando que você faz alguma coisa
porém faz no sentido de que não é algo para fabricar. E se você quiser indicar que você está fabricando, realmente colocando a mão na massa, fazendo alguma coisa, você vai dizer make, ok? O próximo verbo é o want, que é querer. E geralmente o want é seguido de to. I want to go. Eu quero ir. Cuidado aí com o want, porque em português a gente fala eu quero ir, ou seja, quero ir, os dois verbos juntos e não tem nada entre os dois. Porém, em inglês vai ter o to, o to, o to entre o want e o próximo verbo. Então, por exemplo, I want to go. Eu quero ir, mas tem o to no meio. Lembra sempre desse to aí. I want to stay. Eu quero ficar. I want to talk to the manager. Eu quero falar com o gerente. E assim por diante, tá? Então, want sempre seguido do to. A única maneira, o único caso que o want não vai ser seguido de to é se você estiver pedindo algo. Por exemplo, I want a pen. Eu quero uma caneta. I want a cell phone. Eu quero um telefone celular. I want a computer. Eu quero um computador. Então, se você estiver pedindo algo, estiver se referindo a um substantivo, então não vai ter o to, mas se tiver um verbo depois vai ter que ter o to. I want to go, I want to talk e assim por diante. O próximo verbo é o see. Lembram que na aula anterior a gente viu o verbo look. Look significa olhar, olhar no sentido de que você está olhando e prestando atenção em alguma coisa. Lembram dessa aula? E a gente falava look here, né? Olhe aqui. Look at my computer. Olhe para o meu computador. Olhar prestando atenção. No caso do see, é apenas ver. É o nosso ver do português, né? Por exemplo, I want to see you. Eu quero te ver. I want to see you. I need to see how this works. Eu preciso ver como isto funciona. E também existe o see para dizer até logo. É muito comum em inglês a gente dizer, como eu, por exemplo, digo nas aulas, no final das aulas, see you later. Ou seja, vejo você mais tarde. See you later. Vamos agora para o vocabulário, vocabulary. A primeira palavra que está no diálogo é o name. Lembram que um dos personagens do diálogo pergunta o nome do outro. E a pergunta é, what's your name again? Qual é o seu nome? De novo, né? Pode me falar o seu nome mais uma vez? Então, name é o nome. Em seguida, a gente tem a ou a. Esse daí pode ser pronunciado de duas maneiras, tá? Então, a gente pode falar a, por exemplo, I have a pen. Eu tenho uma caneta. I have a computer. Eu tenho um computador. I have a cell phone. Eu tenho um telefone celular. Se você falar a, você está especificando que é apenas um e você está enfatizando este um. Por exemplo, I have a friend who told me. Eu tenho um amigo que me falou, ele está especificando, um amigo específico que me falou alguma coisa. Então, nesse caso, a gente vai falar a. I have a specific friend. Eu tenho um amigo específico. I have a computer that. Eu tenho um computador que. Então, notem aí que tem uma certa diferença no contexto da frase, do a e do a. Mas as duas pronúncias estão corretas. Em seguida, nós temos o but, que a gente vai ver alguns exemplos mais na frente. O but significa mas. M-A-S. Cuidado para não confundir com M-A-I-S do português, tá? M-A-I-S é o mais, né? Que quer dizer adicionar alguma coisa. Esse but significa M-A-S, ou seja, mas, porém, entretanto. Então, por exemplo, eu posso dizer I like pop music, but I don't like rock music. Ou seja, eu gosto de música pop, mas não gosto de rock. A próxima palavra é o again. Again significa de novo ou novamente. Então, no diálogo entre o Michael e o James, ele pergunta What's your name again? Ou seja, qual é o seu nome de novo? Que ele provavelmente já tinha escutado falar o nome dele, mas não lembrava. What's your name again? Qual é o seu nome de novo? Can you do it again? Você pode fazer isso de novo? Então, again significa de novo ou novamente. Em seguida, nós temos o busy. Busy, cuidado aí com a pronúncia, tá? Porque escreve B-U-S-Y, mas esse U, ele tem som de I. Então, a gente fala busy, busy. I'm busy now. Estou ocupado agora. Mais na frente, a gente vai ver o very busy também. Estou muito ocupado. Busy. Então, the manager is busy now. O gerente está ocupado agora. Ocupado ou ocupada. Lembrem-se disso, tá? Que diversos adjetivos em inglês eles podem ser tanto masculino quanto feminino. Em seguida nós temos o alright. Alright significa tá tudo certo, tá tudo bem.
Por exemplo, eu posso perguntar como você está? How are you? E você dizer I'm alright. É como dizer I'm fine também. I'm fine, I'm alright. Outro exemplo poderia ser como está a situação no escritório hoje? How is the situation in the office today? Oh, it's alright. Outro caso eu poderia dizer everything's alright. Está tudo certo, está tudo bem. Em seguida nós temos o conference room. Conference room literalmente é a sala de conferências, uma sala para reuniões, de encontros, para discussão de projetos e de ideias no escritório. Então esse lugar chama-se de conference room, apresentações e tal. Conference room, só treinar a pronúncia aí dele, conference room. Room significa um cômodo, uma sala ou um quarto e o conference é a conferência, então sala de conferências, conference room. Em seguida nós temos o fine. Fine significa bom ou bem. Como eu tinha mencionado anteriormente, ele é parecido com alright. Se eu pergunto para você, como você está? How are you? Você pode responder I'm fine ou pode responder I'm alright. I'm fine. Estou bem. I'm fine. How's the situation there? Como está a situação lá? It's fine. It's okay. It's fine. Então, 3 palavras que a gente pode usar que tem significado. Ok, fine e alright. Em seguida, nós temos o then. E cuidado aí que existe outro then que é com A. Certo? Mas esse daí é o then com E. Então é T-H-E-N. Then, que significa então ou depois. O then com A tem outro significado que a gente vai ver em uma outra aula. Vamos ver alguns exemplos com then, então. First, do this, then do that. Ou seja, primeiro faça isso, depois faça aquilo. First, I need to talk to you. Primeiro, preciso falar com você. Then I need to send an email. Depois, então, preciso enviar um e-mail. Ok? Então, then significa depois ou então. Vamos agora para o Days of the Week, ou seja, dias da semana. Muito interessante a gente notar que os Days of the Week, ou seja, os dias da semana, eles são baseados em corpos celestiais. Mas você sabe qual é a origem disso? Na verdade, começou com os gregos. Então, os gregos, eles tinham os seus deuses que foram passados para os romanos. Inclusive, há influências anglo-saxônicas também, no caso do inglês, ok? No caso do espanhol, por exemplo, todos os nomes dos dias da semana estão embasados nos corpos celestiais. No caso do inglês, alguns estão embasados em corpos celestiais, porém outros, eles vêm de origens anglo-saxônicas que não são necessariamente corpos celestiais, mas sim nomes de alguns deuses gregos também. Então vamos vê-los aqui. O primeiro dia que se considera como dia de trabalho, não vou começar com o Sunday, ok? Não vou começar com o domingo. Vamos começar aqui com o Monday. O primeiro dia da semana, a segunda-feira, chama-se Monday. Monday, que vem da palavra Moon's Day. Moon's Day, ou seja, o dia da lua. Moon's Day virou Monday, que é como a gente chama a segunda-feira em inglês atualmente. Em outras línguas, como no espanhol, no francês e no italiano, também é derivado, o Monday, a segunda-feira, também é derivada da lua. Por exemplo, em espanhol se fala lunes, que significa lua, e em francês se fala lundi, que também significa lua. O segundo dia da semana, a terça-feira, se fala Tuesday. Cuidado com a pronúncia aí, porque ele se escreve com T-U-E, mas se fala como se fosse esse U, tem uma pronúncia de I. Então a gente fala Tuesday, Tuesday. E sua origem é anglo-saxônica, que vem da palavra Thursday, Thursday. A quarta-feira a gente fala Wednesday, Wednesday, que tem também uma origem anglo-saxônica, que significa Odin's Day, ou seja, o dia de Odin, que também é um deus de origem anglo-saxônica. O próximo dia da semana, que é a quinta-feira, fala-se Thursday, Thursday. Cuidado com a pronúncia aí, que desse TH a gente tem que colocar a ponta da língua entre os dentes para pronunciá-lo. Então presta bem atenção nessa pronúncia, é Thursday, Thursday. E tem sua origem no dia do Thor, que é o Thor's Day. Então Thursday virou o nosso Thursday do inglês. O próximo dia da semana é a sexta-feira, que se fala Friday, Friday. E tem a sua origem na palavra Frigsday, Frigsday, também de origem anglo-saxônica. Em seguida temos o final de semana. Final de semana em inglês se fala weekend. Week significa semana and fim, porém weekend, fim de semana. E aí nós temos o Saturday e o Sunday. Vejam como é interessante, o caso do Saturday significa Saturn's Day, ou seja, o dia de Saturno, o planeta Saturno. Então o dia de Saturno, Saturn's Day, virou o nosso
Saturday, Saturday. E o último dia do final de semana é o domingo, que em inglês nós chamamos de Sunday. Literalmente é o dia do sol, então em inglês sol se diz sun e dia se diz day. Portanto, Sun's Day significa o dia do sol. Então fica bem fácil você lembrar aí o Sunday, porque é o dia que você vai pra praia, o dia de sol, o dia de tomar sorvete, que inclusive existe uma marca de sorvete aqui no Brasil chamada Sunday. Então Sunday, o dia do sol, o dia do sorvete, é o domingo, Sunday. Temos mais algumas palavras do vocabulary. Today, que significa hoje, today, hoje. Tomorrow, amanhã, amanhã, tomorrow. E ontem nós falamos yesterday, yesterday, ok? Então, por exemplo, what do you have to do today? O que você tem que fazer hoje? Where do you need to go tomorrow? Aonde você tem que ir amanhã? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Yesterday. Vamos agora começar a formar frases. Agora a gente vai começar os sentences. Frases, sentences. No diálogo entre o Michael e o James, eles falavam em agendar uma reunião. E para dizer isso, ele dizia assim: We need to schedule a meeting with you. Precisamos agendar uma reunião com você. Então presta atenção ao uso de cada palavra. We, nós, need, precisamos, to schedule, agendar, a meeting, uma reunião, with you, com você. E presta atenção aí na pronúncia desse with, ok? Esse with termina com TH, lembra do TH que eu comentei antes? Então toda vez que você vê esse TH, tem que colocar a ponta da língua entre os dentes, somente a pontinha da língua entre os dentes, então vai ficar with, with. Cuidado para não falar with, porque não é com F, tá? Então vai ser with, with. Repete aí comigo, with, with. Junto com you vai ficar with you, ok? Então a gente vai dizer, we need to schedule a meeting with you. Em seguida, nós temos outra frase, que é o Sorry, but what's your name again? Lembra que um deles pergunta para o outro, que ele não lembrava o nome dele? Sorry, but what's your name again? Oh, me desculpe, mas qual o seu nome mesmo? Qual o seu nome de novo? Sorry, but what's your name again? Desculpe, mas qual é seu nome de novo? Em seguida, temos a pergunta do spell. Lembra que vocês escutaram e aprenderam como dizer cada letra do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G e assim por diante? A pergunta para isto é o spell. A pergunta completa fica, can you spell it, please? Você pode soletrá-lo, por favor? Você pode soletrar isto, por favor? Can you spell it, please? E aí a pessoa vai te dizer como soletrar a palavra. Em seguida nós temos What day works for you? Outra pergunta do diálogo também. What day works for you? Literalmente significa qual dia funciona para você. Lembra aí que esse work tem outro significado. Lembra no vocabulário que a gente viu que o work significa trabalhar. Mas às vezes o work também pode significar funcionar, ou seja, dar certo, ser melhor para alguém. Então, neste caso, what day works for you significa qual dia funciona melhor para você, qual dia é melhor para você. What day works for you. Em seguida, nós temos we are very busy in the morning. We are very busy in the morning. Ou seja, nós estamos muito ocupados pela manhã, ou nós estamos muito ocupados de manhã. E aí essa é aquela parte do diálogo que eles estão discutindo, qual que vai ser o horário da reunião, né? Qual que vai ser o horário do meeting. Em seguida, outra pergunta é feita lá no diálogo. Where do you want to have it? Quando eles estão perguntando sobre qual cômodo que eles vão usar, qual a sala que eles vão usar para a reunião. So, where do you want to have it? Aonde você quer tê-la? Lembra aí que esse have significa ter, no sentido de fazer a reunião. Esse it da frase, it, esse it no finalzinho da frase significa a reunião. Ele está se referindo à reunião. Where do you want to have it? Ele poderia dizer where do you want to have the meeting? Então, the meeting ou the meeting no inglês americano vai ser substituído aí por it. Where do you want to have it? Aonde você quer tê-la? Onde você quer fazê-la? Onde você quer que a reunião seja feita? E aí ele responde in the conference room. In the significa no ou na. Então, in the conference room significa na sala de conferências. In the conference room.
Vamos agora para o expressions. Então, algumas expressões básicas do inglês que a gente viu no diálogo são in the morning, in the afternoon, in the evening and at night. Presta atenção aí que at night é o único que é diferente, tá? Então, a gente sempre vai usar a preposição in e o artigo the para todas as partes do dia, com exceção do night. Então, vai ser sempre in the morning, in the afternoon, in the evening and at night. Presta muita atenção aí. No evening, esse período do dia in the evening, geralmente é no finalzinho da tarde, iniciozinho da noite. In the evening. At night se refere mais a um pouquinho mais tarde. At night. Lembra no aula anterior que comentamos que quando estamos chegando em um determinado lugar, nós dizemos good evening, né? Good evening. Hi, good evening. Porém, quando estamos indo embora, nós dizemos good night, ou seja, adeus, tchau, good night. Então lembra disso daí também, o evening na chegada, o night na saída, então sempre dá essa ideia de que evening é no iniciozinho da noite e night um pouquinho mais tarde. So, in the evening e at night, lembrando das preposições aí também, evening sempre vai ser in the evening e night sempre vai ser at night, o único que vai ser diferente. A próxima expressão é o on the weekend. On the weekend. Lembra que week significa semana e end significa fim ou final. Portanto, week junto com end significa fim de semana, o final de semana, weekend. E a preposição que usamos para weekend é o on. On the weekend, ou seja, no final de semana. On the weekend. Lembra que no áudio você escutou naquela parte do inglês britânico e inglês americano? Então existe uma diferença aí entre os dois. No inglês americano, falamos on the weekend, porém no inglês britânico vai ser at the weekend. Significa a mesma coisa, apenas que eles mudam a preposição. No inglês americano, on the weekend, e no inglês britânico, at the weekend. Em seguida temos o how about. How about é extremamente usado no inglês para fazer perguntas e especialmente sugestões. Por exemplo, how about going to the movies? Que tal irmos ao cinema? How about having the meeting in the conference room? Que tal fazermos a reunião na sala de conferências? Então, how about, sempre para dar uma sugestão. Lembra sempre desse how about, ele é usado o tempo inteiro no inglês, né? How about doing this? Que tal fazer isto? How about doing that? Que tal fazer aquilo? Agora vamos para o let's. O let's é outra expressão extremamente usada no inglês e ele é muito parecido com o uso do how about. Lembra que o how about a gente usa para fazer sugestões, como por exemplo, how about going to the movies? How about going to the beach? How about having the meeting in the conference room? Da mesma forma, a gente vai usar com o let's, sendo que de uma maneira um pouco mais informal. Então a gente pode dizer, por exemplo, let's go to the beach. Vamos para a praia? Né? O que tal irmos para a praia? Let's go to the beach. Let's go to the movies. Vamos para o cinema? Let's go to the movies. Let's have the meeting in the conference room. Vamos fazer a reunião na sala de conferências? Let's have the meeting in the conference room. Vamos ver agora mais alguns exemplos com o how about e o let's. O primeiro, how about going to the movie theater? Esse exemplo é muito parecido com o outro que eu mencionei anteriormente. A única diferença é o vocabulário. Então a gente pode falar the movies, como também pode falar the movie theater. É o mesmo local, é o cinema. Vamos para o cinema? How about going to the movie theater? Que tal ir para o cinema? How about going to the movie theater? O segundo, how about having the meeting at 3 p.m.? Que tal se fizéssemos a reunião às 3 da tarde? How about having the meeting at 3 p.m.? Let's go to the movie theater, usando let's, tá? Então vejam que da mesma forma que eu posso usar o how about, também posso usar o let's e eu não mudo a frase, o significado é praticamente o mesmo também. Então tanto posso falar how about going to the movie theater, como let's go to the movie theater. Let's have the meeting at 3 p.m. É a mesma coisa também. Então tanto a gente pode sugerir how about having the meeting at 3 p.m., como a gente pode dizer let's have the meeting at 3 p.m. Só presta atenção aí na gramática, tá? Quando a gente fala how about, o próximo verbo ele vem com ing. Vocês notaram isso? How about going? Então o verbo go mais ing. How about having? Ou seja, have mais ing. Então, no caso do let's, não vai ter isso. No caso do let's, o verbo ele vai ficar no infinitivo. Então é let's have, let's go. Não vai ter ing, certo? Essa é a única diferença, tem que prestar atenção aí. Outra expressão muito comum, principalmente no inglês americano, é o got it. Got it. Got é o passado de get. O verbo get ele tem cerca de 200 significados, mais ou menos. Porém, neste caso, ele significa entender. Então, got it significa entendido.
got it, o passado de get, entendido. Ou seja, ok, entendido, combinado, got it. No inglês britânico, eles falam I see, ou seja, eu vejo, literalmente significa eu vejo. I see it, eu vejo. Que também significa eu entendo ou I got it. Então a gente pode falar I see ou got it, como no inglês americano. Em seguida nós temos I'm looking forward to. I'm looking forward to. Ou seja, estou na expectativa de, estou ansioso para que algo aconteça. Presta atenção em cada palavra. I'm, verbo to be, I am, na forma contraída. I'm looking. Lembra que looking significa olhando. Look significa olhar. Looking, quando tem as ing, significa ando, ou seja, é o presente contínuo. I'm looking, literalmente significa estou olhando. Forward significa adiante. Forward, adiante. Porém, quando a gente coloca todas essas palavras juntas e formamos essa expressão, o significado dela muda um pouco. Então, I'm looking forward to significa estou no aguardo de, estou na expectativa de, estou ansioso para que algo aconteça. Vamos ver alguns exemplos aqui. I'm looking forward to our meeting tomorrow. I'm looking forward to our meeting tomorrow. Estou ansioso ou estou na expectativa para a nossa reunião amanhã. I'm looking forward to talking to you this afternoon. I'm looking forward to talking to you this afternoon. Estou na expectativa para falar com você hoje de tarde. See you. See you literalmente significa ver você. See you. Em inglês significa até mais, até logo. See you. See you. Também podemos dizer see you then, geralmente quando está no final de um diálogo e a gente fala see you then, ou seja, até mais então. Lembra que esse then significa então. Até logo então. See you then. Na seção de grammar, ou seja, a parte de gramática, nós temos a conjugação do verbo to do. Lembra do verbo to do que a gente comentou antes? O do significa fazer. E o do também pode ser apenas um verbo auxiliar para fazer uma pergunta. Por exemplo, do you need to go now? Você precisa ir agora. Lembra que esse do da pergunta não tem tradução, tá? Então, do significa fazer ou pode ser apenas um verbo auxiliar para fazer perguntas. Na conjugação, a gente vai falar I do, ou seja, eu faço, I do. You do, você faz, you do. He does, she does, it does. Esses três são os únicos que a conjugação é diferente. He, she, it does. Presta atenção na pronúncia também, ok? He does, she does, it does. Em seguida temos we do, you do, they do. Nós fazemos, vós fazeis ou vocês fazem e they do, eles fazem. Vamos agora para a parte mais importante da lição, o uso do what, where, when, why, who and how. Por que essa parte é tão importante? Porque praticamente todas as perguntas em inglês vão vir com essas palavras, principalmente as perguntas mais básicas. Então, what significa o que ou qual. Where significa onde ou aonde. When significa quando. Why, por quê? O porquê da pergunta, o que é aquele porquê separado do português, por quê? O who significa quem e o how, como. No caso do why, lembre-se sempre que esse why é o porquê para pergunta, aquele porquê separado. Why. Para a resposta, ela vai ser because, vai ser uma outra palavra, certo? Então lembra bem disso. No português, o porquê para a pergunta é igual do porquê para a resposta. A única diferença está na escrita, que um é separado e o outro é junto. Porém, no inglês, são duas palavras diferentes. O porquê para a pergunta é why e o porquê para a resposta é because. Vamos para alguns exemplos. What's your name? What's your name? E aí a gente vai ter o what mais o verbo to be, is, na forma contraída, então vai ficar, em vez de what is, vai ficar what. What's your name? What's your name? E aí na resposta, no diálogo, ele fala I'm Michael. I'm Michael, ou seja, eu sou o Michael. I'm Michael. Where do you work? Where do you work? Aonde você trabalha? Where do you work? Lembra daquele do que eu comentei anteriormente? Que ele é usado apenas como verbo auxiliar? Aí está ele nesse exemplo. Where do you work? Onde ou aonde você trabalha? Esse do aí não tem tradução. I work in an office em São Paulo. I work in an office em São Paulo. É a resposta dele. Eu trabalho em um escritório em São Paulo. I work in an office em São Paulo.
When. Vamos lá para uma pergunta com when. É o quando, né? When do you go home? When do you go home? Quando você vai para casa? Quando você vai para casa? When do you go home? Novamente, a gente tem o do aí, que não tem tradução, apenas para indicar que é uma pergunta. E presta bastante atenção no caso do go home, certo? Sempre quando a gente usa o go, ou seja, geralmente quando a gente usa o go, vai ser go to algum lugar. Go to the supermarket, ir para o supermercado. Go to the office, ir para o escritório. No caso de home é uma exceção, no caso do home não vai ter to. A gente fala só go home, direto, go home, junto, ok? Então lembra sempre, o go home é uma exceção, não vai ter to. Então a pergunta fica, when do you go home? Quando você vai para casa? When do you go home? E na resposta, por exemplo, pode ser I go home in the evening. I go home in the evening. Eu vou para casa no iniciozinho da noite, finalzinho da tarde, né? I go home in the evening. A pergunta agora com why. Why do you study English? Uma pergunta bem interessante aí para você que está fazendo o curso de inglês, né? É bem importante pensar nisso daí. Why do you study English? Né? Por que você estuda inglês? Por quê? Qual o seu objetivo? Por quê? Why do you study English? Por que você estuda inglês? E na resposta, lembra daquele because que eu comentei anteriormente? Então, why é para a pergunta e o because é para a resposta. Então, why do you study English? Because I need to talk to foreigners. Só apenas um exemplo que eu coloquei aqui para você. Because I need to talk to foreigners. Ou seja, porque eu preciso conversar com estrangeiros. Eu preciso conversar com estrangeiros. Por que eu preciso conversar com estrangeiros? Because I need to talk to foreigners. Lembra aí desse to, tá? I need to, lembra que eu comentei anteriormente também? Entre dois verbos, geralmente vai ter o to, então need to talk to. Esse talk sempre vai ter um to também. Talk to foreigners. I need to talk to my manager. Preciso falar com o meu gerente. Talk to my manager. Talk to foreigners. I need to talk to you. Preciso falar com você. Talk to you. Em seguida nós temos o who. Lembra que o who significa quem, para fazer perguntas. Who do you work with? Who do you work with? Com quem você trabalha? Bastante interessante a gente ver o seguinte aí nessa pergunta. Lembra do mestre Yoda do filme Star Wars? Como é que ele fala? Lembra que ele fala trocado? Ele fala tudo de uma maneira invertida? Então é mais ou menos isso que acontece aí. Se você lembrar do mestre Yoda, você vai se lembrar dessa pergunta. Literalmente, who do you work with significa quem você trabalha com. Quem você trabalha com. Who do you work with? Em português seria com quem você trabalha. Mais ou menos isso. E aí tem o do de novo, que não tem tradução, apenas para indicar que é uma pergunta. Então, com quem você trabalha fica who do you work with? Who do you work with? E na resposta a gente tem I work with the design team. Apenas um exemplo. I work with the design team. Ou seja, eu trabalho com o time, com a equipe de design. Eu trabalho com a equipe de design. I work with the design team. Agora, um exemplo bastante importante do uso do how. How. How significa como, não é isso? Então, how do you go to work? How do you go to work? Como você vai ao trabalho? Como você vai ao trabalho? How do you go to work? E um exemplo aí na resposta a gente tem I go to work by subway. I go to work by subway. Sempre que a gente fala de meios de transporte, a gente vai ver isso mais detalhadamente em uma outra aula, a gente vai usar o by. Então, nesse caso, ele vai de metrô. I go to work by subway significa eu vou ao trabalho de metrô. O Subway, normalmente as pessoas me perguntam, né, sobre o Subway aqui no Brasil, por conta da lanchonete Subway, né, e ficam associando o Subway com um sanduíche, alguma coisa assim, mas na verdade não tem nada a ver, ok? Subway significa metrô. Subway é o metrô. Lembra que anteriormente a gente falou do but, B-U-T, que eu mencionei que but em português significa M-A-S, que é o mas, no sentido de porém? Vamos ver isso aqui agora, porém com mais detalhes, em alguns exemplos. Então, um deles é Sorry, but what's your name again? Sorry, but what's your name again? Desculpe-me, mas qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome, de novo? Então, vejam essa mudança aí que tem do uso do but nessa frase, né? Sorry, but, desculpe-me, mas qual é o seu nome de novo? Então, sempre o but usado nesse sentido de mas, M-A-S. Outro exemplo que coloquei para você foi I like grape juice,
but I don't like apple juice. I like grape juice, but I don't like apple juice. Ou seja, eu gosto de suco de uva, mas não gosto de suco de maçã. Então, usando but, podemos criar diversas outras frases. Por exemplo, I like pop music, but I don't like classical music. Eu gosto de música pop, mas não gosto de música clássica. I like going to the movies, but I don't like going to the theater. Eu gosto de ir ao cinema, mas não gosto de ir ao teatro. Só alguns exemplos. That's all for now. Espero que você tenha aproveitado bastante esta aula. Mas caso você ainda se sinta inseguro em expressar algum desses conteúdos, então eu recomendo que assista esta aula novamente amanhã ou em breve, para reforçar o seu aprendizado. Goodbye for now and see you next class.